Paz, irmãos, vamos orar. Graça e paz, irmãos, que forem estar conosco pela internet também. Pastor Isaías, peça por nós, por favor. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade. Pedimos encarecidamente que o Senhor venha nos abençoar nesta noite. Que o Senhor venha falar conosco, nos dar graça, unção, sabedoria. Traz em paz os Teus filhos que ainda não chegaram, protegendo a cada um em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Na aula passada, nós demos uma introdução geral da matéria, na página 1ª aí. Falamos sobre alguns comentários introdutórios. Falamos sobre os tipos de revelações que existem, né? Revelação oral, natural, da consciência. Falamos sobre a comunicação escrita de Deus através da lei do Evangelho. E falamos do Cristo encarnado, que é a revelação máxima que se dá, certo? Explicamos o que é teologia do Antigo Testamento, 2 aí da página 1. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a visão teológica em relação ao estudo da Bíblia. O 1.1.3. Tudo bem? Todo mundo aí com a apostila certinho? Tranquilo? Você pegou? Não, né? Paz, pastor Rafael. Pegou? Não? Tô. Traga pra... Passa para trás aí, pastor Isaías, por favor. Lá para... manjar-se lá. Vamos lá. Devemos estudar as Escrituras tendo em mente a história do Antigo Testamento, que é bem distante de nossa visão de mundo moderno. O fato se deu no passado oriental, então sua cultura, costumes e cerimônias, raças, vestimentas, liturgias, as leis, a geografia, a política, a sociedade e suas questões, enfim, o mundo do Antigo Testamento é bem diferente dos nossos dias. Daí a nossa dificuldade de entender o Antigo Testamento em nossa ótica. A distância dos fatos ocorridos comparados com a nossa realidade. Embora a lição deve ser extraída para melhorar nossa conduta diante de Deus, mas adequando-se à nossa realidade espiritual e secular, evitando-se por regra hermenêutica, por regra de interpretação, isolar o texto ou tentar entendê-lo sem uma visão contextual da Escritura. Sempre que estudamos teologia, a tendência é olharmos com a nossa ótica baseada na visão que recebemos de nossos mestres, de nossa cultura, de nossa raça, de nossa posição intelectual ou social. Ou seja, as visões protestantes, católicas, judaicas, pentecostais, tradicionais ou neopentecostais e etc. Vamos lá, vamos explicar algumas coisinhas aqui. Paz. Todas as vezes que a gente usa o termo teologia, ou na maioria das vezes que a gente usa o termo teologia, a gente está falando de doutrina. Não doutrina como usos e costumes, né? Você pode cortar cabelo ou não, se usa saia. Não é doutrina nesse sentido. Doutrinas no que diz respeito às regras bíblicas. Sejam elas para o dia a dia, no nosso viver diário, ou sejam elas relacionadas à pessoa de Deus, à pessoa de Cristo, Espírito Santo, da igreja, etc. Essas regras bíblicas. Então, teologia aqui tem a ver com essas doutrinas, regras bíblicas, com as leis que a Bíblia estabelece, sobre tudo o que a gente possa imaginar. Para que nós tenhamos acesso a essas regras, a essas doutrinas, é necessário que a gente
faça uma viagem, né? Uma viagem no tempo. Que a gente faça uma viagem no tempo e, através no tempo e no espaço, para a gente compreender cada coisa que foi dita no seu tempo. A maior dificuldade que a gente tem de entender a Bíblia é que a gente quer que a Bíblia seja um livro que foi escrito ontem. A gente quer que a Bíblia seja um livro que foi escrito 100 anos atrás. A gente quer olhar, por exemplo, a maneira do povo se vestir como se fosse 100 anos atrás. A gente quer olhar a maneira como as pessoas comiam como se fosse 100 anos atrás. A gente quer olhar para as pessoas enxergando Deus como se elas tivessem tido essa experiência 100 anos atrás. Nós estamos diante de fatos colocados no Antigo Testamento, em que a nossa distância dos escritos do Antigo Testamento é de mais de 3.500 anos. Dos escritos, não estou falando dos fatos. A distância de tempo e de espaço dos fatos é uma coisa. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, isso está muito distante de nós. Mais de milênios distante de nós, certo? Mas Moisés escreve no ano 1450, mais ou menos, em sua época, 1450 a.C. Nós estamos distantes dos escritos de Moisés em 3.450 anos. Então nós temos uma distância muito grande dessas regras que foram colocadas neste tempo e nesses locais por essas pessoas que escreveram. Então, quando a gente trata de visão teológica em relação à Bíblia, porque a teologia aqui é uma teologia bíblica, a teologia do Antigo Testamento, a gente precisa entender que nós estamos distantes demais desses fatos, dessas questões, dessas discussões. Quando a gente pega, por exemplo, um termo como Elohim, esse termozinho aqui, Elohim, para nós é muito simples hoje. Ah, não, Elohim é o nome de Deus que se usa para falar sobre a Trindade. Beleza, você tá tudo pronto na sua cabeça, porque você já... Mas e para eles? Era tão simples assim? Quando eles ouvem que o primeiro nome de Deus que Moisés coloca na Bíblia era Elohim, para eles era simples assim? Eles tinham essa clareza que você tem hoje? Eles não tinham. Então a gente precisa entender que tudo o que foi escrito no tempo e no espaço. E nós precisamos fazer essa viagem para transpor o tempo, transpor todas as barreiras que existem entre nós e o texto, para podermos entender o que é teologia aí no Antigo Testamento, quais são as verdades, quais são as doutrinas, quais são as regras que foram estabelecidas e o que sobrou para nós de tudo isso. O que é verdade para nós hoje de tudo isso que foi escrito. Então esse ponto está tratando disso, quando a gente coloca aí essa questão aí das vestimentas, liturgia, geografia, política, etc. Que são questões que estão no meio de todos esses escritos aí dos 39 livros do Antigo Testamento, certo? Pode lá. Livro de hermenêutica. Tem que aprender a interpretar, tem que ler algum livro de hermenêutica, de interpretação bíblica, né? Temos diversos ali, fundamentos da exegese, esse daqui que você pegou, né? Esse daqui, tem mais uns 2 ali com a minha esposa ali, do Henry Wilker e um outro ali, introdução à hermenêutica. As regras da interpretação é que vai nos dar a capacidade de compreender melhor os textos no seu tempo e no espaço. É aí que a gente começa, certo? Outras coisas mais pode ser usada, pastor? Pode. Você pode pegar algum livro que vai falar sobre os usos e costumes da época, sobre essas questões doutrinárias da época, entendeu? Todos os livros vão ajudar a gente nesse sentido, certo? Agora, para este momento aqui, eu quero que vocês adquiram pelo menos um desses livros, tá? Teologia do Antigo Testamento, que vai dar uma clareza maior para vocês. Eu estou dando a matéria, mas estou dando a matéria de forma superficial. Se eu tivesse que dar essa matéria dentro de uma visão mais aprofundada, eu tinha que ter mais tempo para isso, né?
pelo menos uns 6 meses para trabalhar só essa matéria e o segundo bloco dela. Tem esse daqui, de Eugene Merrill, e tem esse daqui também, do Ralph Smith, né? E tem um outro, que é um pouquinho mais avolumado, que seria o do Walter Ehrhock. É isso aqui. Então vocês precisam de alguns materiais para lerem, certo? Não tem como a gente passar a entender essas coisas de maneira mais clara se a gente não ler, tá? Quando vocês olham para alguma pessoa e às vezes vocês ficam admirados com como ela transmite, o que ela fala, a clareza que ela tem na hora de falar, isso não aconteceu do dia para a noite. A pessoa não adquiriu esse conhecimento do dia para a noite. Isso é toda uma caminhada que a pessoa tem, né? São anos e anos de pesquisa que se tem, que vai se caminhando para a pessoa adquirir esse conhecimento. Então, às vezes a gente fica admirado, mas quanto tempo essa pessoa pesquisou? Quanto que ela leu? Quanto que ela estudou? Então, essa caminhada a gente precisa fazer também. Todo estudante de teologia, ele precisa iniciar do começo, não tem como. E precisa ter materiais que são básicos para essas questões todas, tá bom? Então, por favor, estejam atentos em relação a isso, tá? Isaac, compartilha com ele aí, chama ele mais para perto aí, ó, o rapaz chegou aí, para acompanhar com vocês aí. Se quiser levar uma dessa daí para ele lá, para levar. Vamos lá, página 3. Mas não desanimem, viu? Não desanimem. Vamos nos esforçando, estudando. Muitos de vocês hoje estão numa estatura muito mais elevada do que quando começaram, né? Olha para você, Kelvin, um ano e pouquinho atrás e olha agora, né? Gabriel, olha aí uns 3 anos atrás e olha agora, né? Oi? Não entendi, Isaac. O próprio Isaac, por exemplo. Olha o Isaac 6, 7 anos atrás e olha agora, né? Só queria saber de filosofia. Hoje está muito mais avançado, né? Não entendi. O Regis, quando eu conheci o Regis, o quanto cresceu, né? Manjasse, o André, que está pouco tempo, mas olha o tanto que cresceu. É a caminhada, não pode desistir, tem que persistir. Não pode desanimar, tem que insistir, né? E a igreja precisa de vocês, nessa persistência, né? Nessa insistência, não pode parar. Diga. Ajuda. Para você já pode comprar que você vai conseguir se virar bem com ela. Para as pessoas que estão começando, eu não indico cronológica agora. Mas para você que já tem uma certa caminhada aí, você vai conseguir. Vai ajudar um pouco para você, tá? Vamos lá, posicionamentos em relação à Bíblia. Existem várias formas de nos posicionar quanto à Bíblia. Entre elas, citamos. Primeiro, racionalismo. O que é o racionalismo? Em sua forma extrema, nega a possibilidade de qualquer revelação sobrenatural. Em sua forma moderada, admite a possibilidade de revelação divina. Mas essa revelação fica sujeita ao juízo final da razão humana. Por isso o racionalismo. Racionalismo é a linha de interpretação que julga a Bíblia como válida ou não a partir da razão. A partir do que a gente pode julgar que seja certo ou errado. Por isso o racionalismo, né? Isso aqui surge ali no século... Dessa maneira aqui surge mais no século XVIII, mais ou menos, né? Junto com a chamada teologia liberal. Mas isso daqui... Abre para ela. Abre aí, Isaac. Fecha não, senão fica ruim para eles. Deixa chegar todo mundo primeiro. Isso, por aí, tá? Deixa assim, Isaac. Aí o pessoal deixa, quando der um pouquinho mais, todo mundo entrar, aí você pode encostar. 1780, você já tem as primeiras bases disso ali no século 13, 14, 12, 13, 14 com São Tomás de Aquino. Começa aí, mas essa é a maneira de enxergar a Bíblia. Isso aqui são os posicionamentos, não é que a gente concorda com isso aqui não, tá? Letra B, romanismo. A Bíblia é um produto da igreja e por isso não é autoridade única e final. A Igreja Católica Romana diz que a Bíblia é um produto da igreja e a Bíblia não tem autoridade final sobre ela. É a igreja que diz o que é Bíblia e não a Bíblia diz o que é igreja, né? Por que eles dizem isso? Porque quem fechou o cânon sagrado
Foi a igreja. Foi a igreja que fechou o cânon sagrado de 27 livros, a coleção de 27 livros. Aí eles dizem isso. Só que quem foi que dirigiu o julgamento de que seria necessário os 27 livros ou não? Quem estava por trás? O Espírito Santo de Deus. Homens santos, inspirados por Deus, escreveu. Então não é um produto da igreja, é um produto do que Deus fez através da igreja. A Igreja Católica fala isso porque eles têm duas autoridades antes da própria Bíblia, que seria o Papa, o Magistério e depois a Bíblia. Por isso que o catolicismo não coloca a Bíblia como a única regra de fé e prática como nós colocamos, tá? Letra C, misticismo. A experiência pessoal tem a mesma autoridade da Bíblia. Se o racionalismo julga pela razão, dizendo o que é certo e o que é errado, aqui, nesse caso, se julga pela experiência. A experiência está acima da Bíblia. Deus me revelou que agora a igreja tem que ser preta. Deus me revelou que agora a igreja tem que ser azul. As experiências é que vão falar mais alto do que o que a Bíblia diz. Isso é o misticismo. A experiência acima de tudo. Isso está totalmente errado. Eles deixam a Bíblia de lado. Totalmente errado. Letra D, neo-ortodoxia. A Bíblia é uma testemunha falível da revelação de Deus na palavra. Ou seja, a Bíblia não consegue expressar tudo o que Deus quer dizer para nós. Seria neo-ortodoxia. Neo quer dizer novo, e ortodoxia seria aquilo que é correto, aquilo que está dentro daquilo que está correto. A neo-ortodoxia tentou lutar contra o racionalismo e veio dizendo que a Bíblia é uma testemunha falível. A Bíblia ela é falível, ela não é perfeita, não é absoluta para revelar toda a palavra de Deus. Aí eles pegam e dão espaço de que a Bíblia possui erros, no caso, né? Por isso que eles falam que a Bíblia é falível. A Bíblia possui erros e ela não pode ser a palavra de Deus no sentido final. Para nós, isso não cabe. Para nós não cabe porque nós aqui, quase que todos, consideramos a Bíblia como inerrante palavra de Deus para nós. E pronto, acabou. Não tem conversa. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Por mais que haja uma mínima porcentagem de erros na Bíblia, por conta das traduções que aconteceram, seria de 0,05%, mesmo assim, a Bíblia para nós é a palavra de Deus. E essa porcentagem de erro está no sentido numérico da Bíblia. As datas, a quantidade de ano que talvez os israelitas passam. 430 e 400 anos. 2 cegos ou um cego. Essas questões de numéricas da Bíblia, né? Isso dá margem para erro mesmo, por conta das traduções. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. E quanto mais se traduz, mais pode acontecer de os tradutores errarem alguma coisinha ali, tal. Mas isso não compromete as questões doutrinárias da Bíblia. No aspecto doutrinário, a Bíblia vai muito bem, graças a Deus, tá bom? Seitas, letra E. A Bíblia e os escritos do líder ou fundador de cada seita possuem igual autoridade. Aí a gente tem pelo menos 3, né? 3. Um aqui pode ser chamado ou não de seita, que está no meio termo, que seriam os adventistas, os testemunhos de Jeová, que é seita, e os mormons, que é seita, que possuem livros que concorrem com a Bíblia, né? Os testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia adulterada, uma tradução adulterada, né? Feita primeiro pelo Charles Taze Russell, né? Depois você tem o Joseph Smith, que funda o mormonismo, escrevendo um outro testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, e os adventistas usam muitos livros de Ellen Gold White como se fosse algo que pudesse ser usado como se fosse Bíblia dentro da denominação deles, né? Então aqui seria mais nesse sentido. A gente tem outras aí também que tem alguns outros livros, mas são seitas mais fracas, que não pesam tanto na balança para a gente falar aqui, que só estou citando de passagem aqui, tá? Posicionamentos em relação à Bíblia que se tem, né? Letra F, ortodoxia. A Bíblia é a nossa única base de autoridade e regra de fé prática. Grifa aí, ou se não passa uma caneta aí de marca-texto e coloca, esse é o nosso pensamento, tá? A ortodoxia seria
o nosso pensamento. A Bíblia é a única base, autoridade, regra de fé e prática para a igreja. Nenhuma outra coisa mais pode ser usada. Tudo bem? Além disso, é bom termos em mente a diferença entre o que é inspiração e o que é iluminação. Entende-se por inspiração o método verbal plenário. A Bíblia, ela foi dita, foi falada, né? Ela foi falada e foi escrita, né? O método verbal plenário. A Bíblia é plenamente inspirada por Deus. A Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Utilizado é o método verbal e plenário, utilizado por Deus para conduzir os escritores da Bíblia a registrarem nela tão somente a sua vontade. Então Deus deu inspiração aos autores para que eles registrassem a Bíblia Sagrada. Nós temos pelo menos uma média de 42 autores aproximadamente que escreveram a Bíblia, tá? Os 42 autores aproximadamente, todos eles escreveram justamente aquilo que o Espírito Santo queria que eles escrevessem, tá? Lógico, Deus respeitou o temperamento de cada um deles, a cultura de cada um deles, a maneira deles falarem, mas o que eles registraram foi a palavra de Deus, tá bom? Uma vez que o cânon, todas as vezes que eu me referi a cânon, estou me referindo à coleção de livros da Bíblia, tá? Uma vez que o cânon da Bíblia está completo, crê-se também que a inspiração, conforme entendida teologicamente, não existe mais. Não existe mais inspiração como existia antes, porque hoje ninguém recebe inspiração para escrever Bíblia mais. A Bíblia está fechada, tá? A Bíblia está fechadinha. Ninguém mais escreve nada que possa ser tido como verdade no sentido de Bíblia Sagrada hoje. Sim, por isso que eu coloquei aí, né? O Papa pode falar coisas novas e aquilo for tido como verdade. O magistério também. Só que para nós, o que está escrito é o que está escrito. São 66 livros, 39 no Antigo, mais 27 no Novo, certo? 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Isso contando aqui na corrigida, certo? É isso e pronto, acabou. Não se acrescenta mais nada e não se tira nada. É tudo que está aqui. É isso aqui. Isso é Bíblia para nós, tá? Isso daqui é Bíblia. Isso daqui é o resultado da inspiração que Deus deu aos autores bíblicos, os 42 autores. Ponto final, e acabou. Ninguém acrescenta mais nada. Tá bom? Tudo bem? Isso aqui é lição Escola Bíblica Dominical Infantil, né? Você tem aí os textos que possam dar amparo ao que eu disse. Ora, sendo a Bíblia a expressão da vontade, faltou um pedacinho, né? A inspiração, você tem a explicação do que é inspiração na nota de rodapé, verbal e plenária, você tem a explicação do que é as duas coisas, é atestada pela própria Bíblia. Vamos ler só um versículo, 2 Timóteo 3,16, abre aí, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Só que está aí atrás, se quiser vir mais para frente, fica à vontade, para vocês enxergarem melhor aqui a lousa. Vai lá, quem lê? Vai, Gabriel. Toda a Escritura proveitosa inspirada, né? Para redarguir, para instruir. Quando Paulo cita esse versículo, os seus textos sagrados, as suas 13 cartas que ele escreveu, ainda não era a Bíblia. Então, quando Paulo coloca toda a Escritura aí, ele está se referindo a qual parte da Bíblia?
o Antigo Testamento, está se referindo a essa parte. Mas depois que aconteceu o concílio, né, que o Novo Testamento também foi fechado, os próprios escritos de Paulo entrou também nesta mesma sua afirmação. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa. Então as suas cartas, seus livros entrou também nessa coleção. Então, toda a Escritura, divinamente inspirada. O que é divinamente inspirado é proveitoso. O que não é, não é proveitoso. Certo? Então, a inspiração cessou. Cessou ali aproximadamente no ano 95, no ano 100 aproximadamente, quando João vai escrever os últimos livros da Bíblia. Seria o Evangelho de João, as cartas e o Apocalipse. São os últimos livros a ser escritos. E nada mais foi escrito depois de então. Tá bom? Tudo bem? Ora, sendo a Bíblia a expressão da vontade de Deus, grifa aí, a Bíblia é a expressão da vontade de Deus, é conclusível que seja inerrante, pois Deus não comete erros. Deus não comete erros. Tá? A gente tem uma matéria específica que a gente explica bem melhor esse assunto, seria bibliologia. Não vou pegar aqui detalhadamente porque a gente tem essa matéria. Aqui é só para introduzir, para vocês entenderem teologia do Antigo Testamento, tá? Todo mundo está com a apostila aí, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Por iluminação entende-se a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, autor da Bíblia, aos seus servos, para quê? Para quê? Interpretem. Para escrever é necessário inspiração. Para poder entender é necessário iluminação. O Espírito Santo de Deus ilumina para que a gente entenda. Por isso é importante, todas as vezes que você for ler a Bíblia, peça ao próprio Espírito Santo que ele te ilumine, para que você entenda a Bíblia, porque ele é o autor dela. Ele é o autor divino da Bíblia, o Espírito Santo. Então, ore a Deus. Deus, me ilumina com o teu Espírito Santo para que eu possa compreender a Bíblia, para que eu possa entender a Bíblia. Como é que é possível homens escreverem livros tão grossos sobre a Bíblia? Com que capacidade? A iluminação para poder entender. Deus dá. Então, quem tem falta de entendimento, de sabedoria, peça a Deus. Por iluminação, entende-se a capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, autor da Bíblia, aos seus servos para que interprete, segundo a vontade de Deus, as palavras das Escrituras Sagradas. A iluminação atual em relação aos não salvos e aos salvos, né? Você tem essa questão também de iluminação para os não salvos. Qual que é o papel da Bíblia em relação aos não salvos? É convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, através da palavra, né? E aos salvos, santificá-los, conservar a fé deles de pé. Então, uma coisa é a iluminação para poder entender, porque você já se converteu. Outra coisa é a iluminação para poder entender, para que esta palavra te sustente, para que essa palavra guie os seus passos. E em relação aos não salvos, a inspiração é dada pelo Espírito Santo, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo, para poder entendê-la. E assim acontece a conversão. Tá bom? Tudo bem? Dúvidas? Clarinho demais, né? Pelo jeito o culto ontem foi muito pentecostal, abençoado. Vocês estão cheios da graça de Deus, estão entendendo tudo, amém? Sim ou não? Tudo bem até aqui? Facinho demais isso aqui, não é? Simples demais, né? Vocês estão um pouco frio? Vocês estão muito quietinhos mesmo. Vamos lá, a teologia do Antigo Testamento é a primeira divisão da teologia bíblica, grifa aí. A teologia do Antigo Testamento é a primeira divisão da teologia bíblica. E esforçar-se para expor da forma mais ordenada possível as grandes declarações da verdade divina que ocorrem nos escritos do Antigo Testamento. Então, aqui a gente tem que se esforçar para poder entender o que foi escrito, para que a gente tire o quê? A teologia. A teologia aqui é o entendimento prático, ou o entendimento das verdades que estão por trás dos textos sagrados, certo?
No princípio criou Deus os céus e a terra. O que está por trás desse texto? Tem verdades aí? Tem doutrina aí? Tem teologia aí por trás? Né? Mas o Espírito de Deus, mas a terra estava sem forma e vazio. O Espírito Santo de Deus pairava. Tem verdades aí por trás? A gente pode entender esse texto? Existem verdades teológicas, doutrinárias que estão por trás dele? Então é isso que a gente faz estudando a teologia do Antigo Testamento. Diga. Quem disse? Quem disse? Você está assistindo muito Caio Fábio? Errado. Errado. Como que eu entendo primeiro o cumprimento sem entender primeiro a profecia? Por mais que eu ensine ele a ler Mateus, eu vou ter que supervisionar a leitura dele, porque ele vai se perder. O novo convertido, lógico que ele não vai entender Gênesis, não é isso que vai trazer clareza para ele, ele quer entender Jesus e tal. Mas mesmo assim, o novo convertido, ele vai ler Mateus, vai chegar uma hora, ele vai começar a ler Mateus, por exemplo. Digamos, você vai orientar o novo convertido, Kelvin, a ler o livro de Mateus. Amém? Então vamos lá, vamos ler o livro de Mateus. Vamos ler o livro de Mateus. Vocês podem dar glórias a Deus e aleluia? Vamos ler o livro de Mateus. Vamos lá, Kelvin. Vamos lá, Kelvin. Você vai ensinar o novo convertido a ler o livro de Mateus. Vamos lá. Que começa? Livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Pronto, você começa aí. Ele já vai ler livro da genealogia, tá isso aqui, pronto. Primeiro lugar. Aí você começou, você leu, primeira oportunidade começou a ler. É isso aí, gente. Amém. Fica na paz, fica com a minha palavra. Mas é aquele texto que a gente lê para não ficar só nas minhas palavras, né? Aí você vai lá e lê livro da genealogia de Jesus. Aí o novo convertido pega isso aqui, Kelvin, ele vem do mundão, tá isso aqui, tá da vida louca, tá isso aquilo. O que é genealogia? Ele entendeu tudo, né? E a genealogia de quem? De Jesus. Filho de? Aí ele vai, peraí. Mas me ensinaram que Jesus era filho de Maria. Que Jesus era filho de José. Está escrito aqui que ele é filho de Davi. E que Davi é filho de Abraão. Vamos lá, Kelvin. O novo convertido está lendo. E eu não entendi nada, que eu sou o novo convertido. E aí, como é que fica? Para ele, verdade. Aí ele não sabe nem mexer com a Bíblia de estudo. Os convertidos nem sabem lidar, ele... Fácil, né? Porque para você. Aí pronto. Aí você vai falar para o novo convertido, tá vendo? Você tem que ler porque Jesus é a chave hermenêutica. Aí você vai ter que falar, chave? Mas que chave para mim, que tendo chave é para abrir porta, fechar cadeado, porta. Hermenêutica, pior ainda. E aí? Continua com o Caio ou quer continuar com a Beth Shalom? Continua. A leitura do novo convertido, Kelvin, vai ter que ser supervisionada. Em primeiro lugar, ele não tem capacidade de ler a Bíblia sozinho, então tem que ser supervisionado. Alguém vai ter que orientá-lo, vai ter que dar clareza para ele, certo? Se ele começa aqui, você tem questões aqui, filho de Davi. Davi está onde? No Novo Testamento ou no Antigo? Abraão está onde? No Novo ou no Antigo? Então pronto. Por onde eu tenho que começar? Então, mas é que tá. Entendeu, Kelvin? O novo convertido, ele vai ter que ser orientado. Essa leitura que ele vai fazer em casa vai ter que ser orientada. Vai ter que discipulá-lo,
Tem que mostrar para ele o que é a Bíblia, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, orar em nome de quem. Você vai ter que orientar, é simples demais. As pessoas se convertem hoje e a gente larga elas lá. Se vira. Mas como que você larga uma criança que não sabe nada ainda se você não orienta ela a fazer as coisas? O novo convertido nada mais é do que uma criança. Ele precisa de alguém que oriente, que guie os passos deles, até que ele consiga caminhar sozinho. É o que a gente faz com a criança, é o que sua mãe fez quando você era pequenininho. Entendeu? Para você que já tem essa clareza, é muito fácil. Não, Jesus é a chave hermenêutica. É fácil demais. E o que eu estou fazendo? Eu disse, mas você tem que entender o que essa frase quer dizer. Jesus está aqui no Elohim, beleza? O Elohim é o nome de Deus onde a gente enxerga a Trindade. Porque a letra M no hebraico pluraliza a palavra. Aqui você tem a Trindade. Certo? Você tem a Trindade. Mas vou ter que explicar. O que é a Trindade? A Trindade é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou ter que explicar, Kelvin. Jesus está aí? Está. Mas ele é a chave hermenêutica para o entendimento do capítulo 1 de Gênesis? Ele é a chave da interpretação do capítulo 1 de Gênesis? Jesus é? Mostra ele aí para mim. Eu não entendo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança do corpo de Jesus. Tá, porque você já tem a preconcepção que Jesus está aí. E se tiver só o Pai e o Espírito Santo? O texto só fala dos dois. Onde está Jesus declarado? Você está citando o Novo Testamento? Quero saber o Antigo. Onde está aí, Gênesis 1 e 1? Mostra Jesus para mim aí. Me mostra Jesus aí, Kelvin, no capítulo 1 de Gênesis. Vamos? Está oculto? Vai devagar, cara. Não é que ele não está aí, Kelvin, ele está. Mas ele não está declarado diretamente. Quando você pega João 1 e 1, normalmente os teólogos vão dizer que Jesus ele é o verbo de Deus. O Logos é o verbo de Deus. Quando Deus fala, façamos. E disse Deus, vai homem Elohim, disse Deus. O verbo está aí presente, trazendo à existência tudo do nada. Está escrito que sem ele, nada do que foi feito se fez. Certo? Mas eu tenho João para poder dar clareza. Mas se eu olhar diretamente aí, eu não tenho isso. Entendeu? Então vai devagar. O Caio, Fábio, é um cara inteligentíssimo. Mas não vai tudo na dele não. Tá? Filtra, usa uma peneira bem fina. Não usa grossa não, para não ficar caindo muita besteira, né? Para ficar tudo ali, ó. E o que prestar fica, o que não prestar deixa embora. Entendeu? Vamos lá. Tudo bem, gente? Estão animados? Kevin está bem. O Antigo Testamento não contém uma lista sistematizada, organizada, das declarações teológicas, como é próprio da teologia sistemática, certo? Não tem, não está tão organizado assim. Nós temos esse livrinho aqui, que é uma teologia do Antigo Testamento, e nós temos aqui uma teologia sistemática. Na teologia sistemática, tudo está mais organizadinho, bonitinho. Quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem são os anjos, quem é Satanás, quem é a igreja, fim de tudo. Você tem tudo certinho aqui. Já aqui não. Aqui você vai ter que ler um pouco mais. Você vai ter que ler mais com a Bíblia na mão também, para poder estar entendendo o que de fato é a teologia do Antigo Testamento. Esse daqui não existe sem esse. E esses dois não existem sem a Bíblia. Sem Bíblia não existe nada disso. Então a Bíblia tem que ser a base de tudo, para nós entendermos
o que ela está falando sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus e etc. Entendeu? Então tem que ler, não tem jeito. Se para arrumar um emprego melhor você lê, para passar no concurso você lê, para ser vigilante você tem que ler, para ser cobrador você tem que ler, para ter uma espiritualidade maior, para poder pregar, para poder ensinar, não vai ler? Está enganando quem? Está querendo enganar quem? Deus? Mata a ignorância. Letra mata a ignorância. Mata a cegueira. Tudo isso. Então tem que ler. Ah, professor, mas eu não tenho. Lê devagarzinho, pega o teu ritmo. Você não precisa ler 300 livros por ano. Lê no seu ritmo. Vai conforme você pode. Pensa que eu comecei assim, devorando tudo? Não, fui devagarzinho. Não gostava de ler, não gostava de estudar. Mas quando me converti, as Escrituras despertou em mim um desejo ardente por ela. No começo da minha fé, eu lia mais Bíblia do que eu leio hoje. Porque hoje eu tenho muitas mais obrigações em relação a ensino teológico do que antes. Mas eu lia 40, 50 capítulos da Bíblia por noite. A maior parte do meu conhecimento bíblico se deu de madrugada, lendo de madrugada. Desempregado em casa, então eu vou aproveitar para estudar. Assim, ganhei um rapaz para Jesus ali e discipulei ele de madrugada, em casa, orando e lendo Bíblia, orando e lendo Bíblia. Está crente até hoje, graças a Deus. Entendeu? Então tem que ler as Escrituras. 40, 50 capítulos por dia, por noite. Entendeu? Difícil? Meu tio lê a Bíblia em 8 dias inteirinha. Doutor Faustino lê em 8 dias todinho. Ele divide aí, divide 1189 por 8. Para você ver quanto que dá. E continua lendo, né, Isaac? Continua lendo. A minha mãe já leu a Bíblia 18 vezes todinha. Semi-analfabeta. Lê assim, ó. Põe o óculos e lê assim. Instante. Vai ler. Estuda e marcando, grifando. Minha mãe tem 70 e poucos anos. Ninguém aqui é mais velho que a mãe, minha mãe. E você não consegue? Lógico que consegue. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser mole. Vai pregar, não tem mensagem nova. Vai ficar pregando sempre, repetindo o que os outros dizem. Vai repetir o que o Júnior Trovão diz. Olha pro trovão, olha pro trovão. Que olha pro trovão nada. Taca trovão nele, isso sim. Que desça trovão do céu e consuma todo mundo. Sangue de Jesus tem poder. Você gosta de ficar jogando conversa fora? Vai ler a Bíblia, vai descobrir mensagens novas, vai pedir ao Espírito Santo de Deus para te dar iluminação. O povo está sedento da palavra, o povo quer a palavra, mas então, né, irmão? Vocês sabem, né? Fica enrolando o povo. Vocês viram o videozinho que eu coloquei na internet essa semana, né? Gente brava comigo, nervoso comigo, mas é mais ou menos aquilo. Vai procurar, vai fazer a leitura de um texto bíblico oficial, não consegue achar o texto. Coloca um capítulo que não existe na Bíblia e ainda cita o texto como se fosse de um autor e não é. Todos nós erramos. Somos seres humanos, mas a igreja espera de nós o melhor. A igreja é a noiva do Cordeiro. Deus deu a você a tarefa de cuidar da noiva do Cordeiro, para que quando Jesus voltar, ela esteja linda e embelezada. Mateus 25. Aquelas 10 virgens lá eram damas de honra para cuidar da noiva. Mas 5 dormiu. Quem você é? Os que dormem ou os que estão acordados aí com a lâmpada cheia de azeite? Se necessário for. Se quiser dizer glória, pode dar, não tem problema. Se quiser dizer misericórdia também. Respeito os pregadores isso aqui, mas fica enrolando o povo. Não tem Bíblia para dar para o povo, fica atrativo para o povo. Diga para o seu irmão, e Deus está aqui nessa noite, e levanta, e agacha, é aeróbica. Fica fazendo aeróbica no culto. Vai para a academia, melhor. Vim para o culto para fazer aeróbica. Porém, possui um farto material sobre a manifestação de Deus e seu relacionamento com o universo. Para se formular uma teologia do Antigo Testamento, há de se considerar o significado que as palavras
E os escritos tinham, na época em que foram formulados, significado das palavras, imagem e semelhança. E façamos o homem, Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vai ter que pegar um dicionáriozinho. Vamos entender essas duas palavras. Temos que entender ela no momento em que o autor formulou a sua ideia, o seu pensamento. O que é imagem? O que é semelhança? Como que Deus pode fazer seres humanos a sua imagem conforme a sua semelhança, se ele é um ser espiritual? E aí? Você vai ter que entender o que o autor queria dizer. Essas verdades estão ditas por Moisés, mas provavelmente vieram de outras pessoas que, bem antes dele, ou o próprio Deus revelou diretamente para ele. Certo? Aí você vai no dicionário, você vai achar o significado dessas palavras, não vai? Sim ou não? Sim ou não? Mas qual dicionário que você tem que olhar o significado delas? Dicionário bíblico ou dicionário teológico. Por quê? O dicionário secular, ele vai dar um significado moderno, de agora. O dicionário bíblico ou teológico, ele vai tentar dar o significado dessa palavra lá na época em que foi escrito. Aí você tem duas palavrinhas, aí que seria tselen, Você tem duas palavrinhas que seria tselen e demut, no hebraico. São as duas palavras que estão nesse texto. Tselen e demut. No hebraico está aí nesse texto. Aí você vai ter que pesquisar o que as duas palavrinhas querem dizer. Qual é a diferença? Se você tivesse que explicar hoje para o povo aí, Kelvin, aí para a igreja, o que você diria? O que é imagem e semelhança? Tendo em vista. E quem é que está dizendo façamos? Quem é que está dizendo? Quem? Deus está dizendo façamos. Está no plural. Está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual a diferença entre imagem e semelhança? Por que ele usa duas palavras e não uma só? E o que seria imagem e semelhança se ele é espírito? Está entendendo? Eu sei que muitos de vocês terão a resposta, nós já falamos sobre isso, mas não é uma coisa tão simples assim para as pessoas que estão lendo a Bíblia. Então nós temos que colocar isso em miúdos, de forma simples, de forma fácil para as pessoas entenderem. E eu vejo hoje que as pessoas ainda têm uma grande dificuldade de entender isso. Mas está aí, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27. Coisinha simples de se entender. Certo? Entenderam tudo? Mas pastor, eu não tenho acesso ao hebraico. Não sei ler hebraico. Você tem comentários bíblicos, teologia, dicionários. Você tem que ler, você tem que pesquisar. Tem que investir. Certo? Quem faz direito tem que conhecer o direito, tem que comprar livros relacionados a isso. Quem faz administração, lê livros. Você não lê um monte de livro? No direito é esse calhamaço assim, tudo grosso. E a Bíblia, que é um livrinho assim, simplesinho de ler, o pessoal não quer ler. Fica aí com moleza. Diga. Kelvin, olha para mim. Olha para mim mesmo e vê se o pé está no chão. Vê se o pé está no chão. Vê se a cabeça está no pescoço, Kelvin. Kelvin, todo método de pregação será eficaz quando o pregador for bom. Mais o quê? Mais o quê? A igreja pode acompanhar com
Charles Spurgeon, o Martin Lloyd Jones explicou que Charles Spurgeon foi o maior pregador temático da história da humanidade, da história do cristianismo? Sim, não estou questionando isso, eu estou falando para os nossos dias. Sim, eu concordo com você. Eu concordo com você e eu prego. Meus sermões normalmente são sermões expositivos. E eu trabalho só o texto mesmo. Mas o problema, Kelvin, não é o método da pregação, não é se é textual, se é expositivo, se é temático. O problema é os pregadores que são ruins. São ruins. Não prega nada. Por que eu não gosto de me ouvir de 10, 15 anos atrás? Porque eu tenho vergonha das minhas pregações. O Leandro tem um monte lá, está querendo me dar. Estou torcendo para ele ficar com todas. Lá mesmo. Monte. A gente precisa de bons pregadores. Se tiver bons pregadores, você consegue pregar um sermão temático lindo, maravilhoso. Ouça Gesiel Gomes pregando para você ver. Ouça. Ouça Valdir Bíssigo, saudosa memória, pregando na sua época. Você vai considerar uma mensagem simples, mas foi um dos maiores evangelistas do Brasil. Pegou uma igreja, um setor com 13 congregações e deixou com 76. Pastor Valdir Bíssigo, saudosa memória. Um dos maiores estrategistas de evangelismo que o Brasil conheceu. A maioria das pregações dele é temática. O problema não é o método, Kelvin. O problema é que falta Bíblia. Falta conhecimento, falta pessoas que leiam e deixam o Espírito Santo de Deus falar. Deixa a Bíblia pular, o texto pular em cima da gente. Entende? E Deus quer falar conosco. Deus quer falar. Temas e mais temas vão surgindo. Vocês já estavam assistindo um filme com Tom Hanks? Esqueci o nome do filme. Eu gosto dos filmes com Tom Hanks, são filmes muito inteligentes, ele é muito exigente nos filmes que ele faz. São filmes sempre que tem uma pegada por trás dela, histórica ou não. E um filme recente que ele lançou no Netflix, que ele acha uma menina índia criada por um grupo de índios, e ela se perde da tribo, alguém pega ela, sequestra e se perde da tribo. E aquela menina é pega por ele, e ele não tem pai, não tem mãe nem nada, e ele vai levar tenta encontrar a família, que era parente dessa menina, e encontra a família. Mas quando chegou lá, essa menina veio do meio da tribo de índios. A mentalidade dela era de índio. E, pessoal, chucro daquela época, essa menina vai ter que trabalhar, essa menina vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tal. E o Tom Hanks no filme vai dizer, vocês precisam ter paciência com ela. Esta menina precisa de novas memórias. De novas memórias. Pá, o Espírito Santo, pega a minha esposa, na hora o Espírito Santo, pá, pum. Na hora veio na minha mente um tema da mensagem. Puxa vida. É aqui. Peguei um tema da mensagem, novas memórias. E na hora me veio o texto. Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Na hora. O pastor combinou que eu ia ter que pregar, aquilo, tal dia. Isso foi dito e feito. Estabeleci um tema justamente sobre essa questão de memória. Lógico, eu preguei um texto expositivo, trabalhei a questão de memórias relacionado a uma realidade bíblica ali, localizada certinho e tal. Mas você precisa estudar, tive que estudar, tive que pesquisar, tive que saber o que era memória, tal, esperança, tal. A gente precisa se declinar na Bíblia, orar a Deus, pedir a Deus graça e estudar, cara. Agora, os pregadores hoje em dia, os pastores não avisam ninguém quando vai pregar. Se você já conhece o seu pastor que não avisa que vai pregar, né? O pastor Isaías está aqui, não sei como que ele trabalha isso, não sei como o pastor Felipe trabalha isso, né? Se quem é dirigente aqui, não sei como vocês trabalham isso. Mas tem pastores que não gostam de avisar. Se o pastor não gosta de avisar, que fique com 2, 3 sermões já na Bíblia, feito, prontinho. Se o pastor te pegar de surpresa, tem bala na agulha. Ore a Deus, esteja pronto, prepara. O obreiro tem que andar preparado. Agora, o meu pastor, esse agora e o anterior, sempre dizia, na verdade o outro pastor anterior falava no púlpito. Pastor, você nos traz a palavra? Mas ele falava 40 minutos antes, 30 minutos antes, e no púlpito, em 40 minutos, 30 minutos, eu elaborava um sermão. Se eu não tinha um sermão pronto, eu elaborava um sermão na hora, no púlpito, em 30, 40 minutos. Mas se ele avisasse antes, elaboraria melhor ainda.
Agora, esse pastor de agora, ele sempre avisa antes. Se avisou antes, prepare, se prepare, leia. Entendeu, Kelvin? Então o problema não é o estilo, não é o método. O problema é os pregadores. Os instrumentos que Deus tem para usar, Deus vai usar. Agora, quanto mais preparado nós estivermos, quanto tempo você se preparou para dar essa palestra que você deu agora sábado, Pi? Anos. 2 meses se preparando para dar uma palestra. Era uma área que ele não entendia nada, não conhecia nada. Eu acho que vocês, tanto que você estudou, foi muito mais benéfico para você do que para o que os te ouviram. Entendeu? Entendeu? Então agora não, a gente são os pregadores caldo de cana. São os pregadores que são comparados com os vendedores de caldo de cana. Dá um caldo de cana aí! Ele vai pegar a cana, espremeu, tá aqui. O sermão não é assim. Não é assim, espremeu, já tem no copo. Um sermão demora tempo para poder se preparar. Vocês já leram muitos livros relacionados a sermões, vocês sabem que dá trabalho. Então, por favor, você é a igreja. Quando você está sentado aí, você não gosta que ninguém ali em cima te dê qualquer tipo de alimento. Quando você estiver lá, faça o melhor. Tem um monte de nós aqui, de pessoas aqui que já criticaram aqui. Ai, que sermão ruim. Ou que pregador ruim. Se fosse eu. Se fosse eu. Eu quero ver quando for você. Eu quero estar sentado lá quando for você. Para saber que você vai fazer melhor. É fácil a gente criticar. Eu critiquei. Eu falei quando era novão, sangue quente. Mas e eu, quando for eu? Vou fazer melhor? A igreja merece o melhor. É a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. Entendeu? Eu tenho um sermão muito duro em Mateus 25. E eu preguei lá no Esperança lá. Se não me engano, eu preguei sermão, acho que lá no Esperança. Acho que eu preguei lá. Você estava novão nessa época ainda. Preguei lá, em Mateus 25. Eu pesquisei 8 textos diferentes um do outro de Mateus 25. 8 traduções. Para poder entender melhor Mateus 25. Comentários bíblicos foram 5, 6. Para tirar uma mensagem de Mateus 25, mas uma mensagem que eu nunca vi ninguém pregar esse sermão como eu preguei. Entendeu? Nunca vi ninguém pregar. Mas olha a pesquisa que eu fiz. Não, esse daí foi uma outra situação. Verdadeiro Big Brother, preguei lá também, mas foi outra situação. Mas estudei muito também, para poder entender. É lógico que é, eu preguei para eles. Quando eu fui pregar, era Marleide e o Antenor que estava lá, liderando. Quando eu preguei sobre o tema, quero vos falar sobre o verdadeiro Big Brother, na hora todo mundo olhou assim para mim, arregalou o olho, porque estava passando o Big Brother. Aí eu fui falar para eles o que de fato é o grande e verdadeiro irmão. O tema da minha mensagem foi o verdadeiro Big Brother. E todos os jovens ficaram atentos. O olho está lá. Sermão temático. Aí ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, o Picha tá viajando. É isso aí, ó. Tá vendo? É por aí. Você vê, o que está acontecendo na atualidade, a gente pega e traz para agora. Né? Eu preguei uma vez sobre essa questão. Nós estamos passando um grande frio, não estamos? Preguei sobre as 2 estações espirituais da vida do crente. As 2 estações. O outono, já foi sobre o outono e o verão. Sermão temático. As 2 estações espirituais da vida do crente. Sermão de doido, né? Tema de maluco. Só a gente mesmo para poder falar sobre. Diga. Sim. Aí. Tá vendo? É fácil, né? É fácil demais.
Eu já vi muitas experiências relacionadas a isso. Eu já esqueci de texto, anotei o texto errado. Eu anotei o texto errado, não estudei direito. E fui procurar o texto, abram aí e tal. Quando fui ver, não era o texto. E aí, como é que resolve? Tem que ter o jogo de cintura, ali na hora. Não perder o controle. Não é fácil, mas é fácil apontar. É fácil apontar. Dizer, prega nada. Pregaria muito melhor. Gente, seja humilde. Seja humilde, compreenda quem erra. Compreenda, mas, por favor, faça sempre o melhor que você puder. A igreja não merece essas coisas. Certo? A igreja não merece essas coisas. Eu já vi. Tem coisas que as pessoas simples, lá na igreja da minha esposa, lá em Pedra Bela, igreja do interiorzão, pessoal se converter, isso aqui e tal. Eu saúdo os irmãos com a paz da igreja. Eu saúdo os irmãos com a paz da igreja. Aí o outro falou, com a Bíblia na mão, tá isso aqui, olhou para trás. Já que eu estou aqui, o que eu faço agora? Aí que está, sabe? É simples a gente falar, mas ninguém ensina. Ninguém para orientar. A gente tem um monte de gente que quer aprender. Filipe está perguntando para o eunuco, entendes tu que lês? O que o eunuco diz? Como entenderei se não tem quem me explique? Está entendendo? Precisamos de pessoas que expliquem, que deem a orientação. A gente vai rir na situação dessa. A gente ri. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e as irmãs com a paz da senhora. Porque não explicaram o que era o Senhor. Coisas que acontecem. Vamos tomar café e a gente volta em 15 minutos. Pode ir.